a Jesus. Vai ser maravilhoso. Não perca os próximos capítulos, tá bom? A gente vai ver a fala do próprio João Batista falando sobre isso. Ele tem a primazia. Ele vai falar isso de maneira mais contundente. Ele dá um passo atrás. Ele quer olhar para Jesus Cristo, quer engrandecer o Senhor, dizendo assim, Ele é Deus. Vocês devem adorar unicamente ao Senhor Deus. Reconhecer a primazia de Jesus. Isso deve mexer com a nossa vida, não é? Se eu digo que Ele é o primeiro, eu devo priorizar a oração. Não é verdade? Se eu digo que Ele é o primeiro, eu devo priorizar Jesus a minha agenda. Se eu olho para Jesus como o primeiro, isso vai influenciar nas minhas finanças, nas minhas preferências. Em tudo, em todos os passos. Senhor Jesus, a primazia pertence a Ti, a importância pertence a Ti. Isso mexe também com as nossas relações interpessoais, porque nós temos uma grande dificuldade em dar um passo atrás, não é? Às vezes é em casa. Tem maridos que tem que dar um passo atrás para poder acompanhar a sua esposa. Por sua vez, há esposas que precisam dar um passo atrás para poder impulsionar o marido. Aquele que tem um irmão e vive brigando com o irmão, dizendo assim, pai, só dá preferência a ele. E vive nessa birra, que o nosso coração ele tem essa dificuldade de dar um passo atrás e de reconhecer a primazia ou dar a primazia aos outros. Isso é algo que só o Evangelho pode nos comunicar, só o Espírito Santo de Deus pode nos trabalhar isso em nós. Mas ele já existia antes de mim, ou seja, o Filho sempre existiu. Agora, nele há graça sobre graça e verdade. Ele é mais importante do que os homens, esse é Jesus Cristo. Por quê? Porque nele há graça sobre graça. Olha o que diz aí, meu querido irmão. O verso 16. Vamos ler juntos esse verso? Porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Todos nós, aqui João pode estar se referindo aos apóstolos ou pode estar se referindo, justamente aqui como diz o contexto, a todos quantos receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. É toda a cristandade aqui, a todos os redimidos. E ele está dizendo, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E aí está algo maravilhoso. Que plenitude é essa? E aqui não é um termo que é comum lá, sobretudo quando se trata de um movimento chamado gnosticismo, do pleroma. Aqui é Jesus Cristo em sua inteireza. Ele é, como diz aqui a expressão, Ele é pleno, rico em todas as coisas. E é esse Jesus que nos dá da sua graça. Todos nós compreendemos a graça de maneira geral, como algo que nós recebemos da parte de Deus sem merecimento, né? Recebemos algo da parte de Deus e isso sem nenhum merecimento da nossa parte. E a maior manifestação da graça de Deus, qual foi? A salvação, obviamente, obtida por meio de Cristo. E esse conceito já existe lá desde o Antigo Testamento. Todo o favor de Deus em relação ao seu povo, ele sempre foi pautado, sempre foi baseado na sua graça. Romanos 5,20 vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça já teria sido suficiente para nos salvar. E já era suficiente para os nossos irmãos lá do Antigo Testamento. Mas a obra de Cristo é tal que essa graça é sempre superada com a mesma graça. É mais ou menos assim. A ideia do texto é como se fosse uma graça infinita. Você pode dizer, eu fui alcançado pela graça. Às vezes nós usamos essa expressão, né? Eu fui alcançado pela graça. Mas na verdade, nós estamos sempre sendo alcançados por essa graça. Por isso ele vai usar essa expressão aqui, graça sobre graça. Um comentarista vai usar a figura muito interessante de ondas no mar. Essas ondas que se sucedem uma depois da outra constantemente. Imagine aí,
Eita, nesses dias de férias, hein? A gente pensar em onda, né? Você aqui, tem os nossos irmãos aqui de férias e tal. Onda. Então você está lá, então você recebe aquela onda. E antes mesmo que ela passe, às vezes você já é surpreendido por outra. E geralmente a gente nunca para e a gente aproveita aquela onda e diz assim, eita, essa é a última onda. Nunca mais vai ter onda aqui nesse mar. Geralmente a gente não faz isso, não é? A graça de Deus é assim. É onda sobre onda, é graça sobre graça. Imagina a graça de Deus dessa forma. A gente nunca devia pensar. Nós não devemos pensar que Deus cessou sua graça sobre nós. Às vezes pensamos, né? Por causa do quê? Por causa do nosso pecado. Já pensou? Eita, a graça de Deus cessou. Essa foi a última onda de graça para a minha vida. Porque eu sou pecador, né? Ou às vezes no momento onde o vento não está soprando muito, são aquelas ondas assim, fraquinhas, e você diz, essa graça está parando. Eu estou nesse sofrimento aqui. Onde está a graça de Deus? Meus irmãos, confiemos nesse Senhor. É a graça que começou a obra na sua vida. Por meio da graça você tem sido sustentado. É por meio da graça que você caminha. E essa graça há de te acompanhar até o final da sua vida. Assim como diz Dr. Martin Lloyd Jones. É graça no começo, é graça no final. É sempre a graça de Deus. Superabundante graça do Senhor. Esse texto nos ensina também sobre essa relação da graça com a lei, isso de forma muito interessante. Veja, se ele está dizendo aqui no verso 16 que todos nós temos recebido dessa plenitude da graça e é graça sobre graça, no verso 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Interessante quando nós pensamos nessa lei, porque geralmente a gente contrasta, né? Essa é uma visão equivocada, eu já adianto, a lei e a graça, eles estão em conflito, a lei. Né? Alguns fazem essa dicotomia, né? Dizendo Deus no Antigo Testamento, no Antigo Testamento o que é que valia? Era a lei, né? Aquele código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, dente por dente. E no Novo Testamento é o quê? É graça. É graça no Novo Testamento e lei no Antigo Testamento. E é por isso que você olha para o Novo Testamento, menos Apocalipse, né? Você fica com medo. Não precisa ter medo. Mas o que é isso? É importante a gente pensar que a lei, ela é boa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai dizer isso. A lei de Deus, ela é boa. Por que a lei de Deus é boa? Porque ela reflete o caráter de Deus. É a perfeição. Você percebe? A lei de Deus, ela é perfeita. Alguém vai dizer que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Há perfeição na lei de Deus porque, de fato, ela reflete o caráter santo de Deus. Então, ele mostra o caráter de Deus. Mas também, essa lei, ela maltrata a gente, né? O Bispo Riley, ele vai dizer que a lei, ela fere, mas ela não cura. Porque ela mostra as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Justamente em Romanos 5,20, esse texto que a gente leu aqui em parte, no final dele vai dizer que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Eu li a parte final, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente esquece dessa primeira parte, né? A lei vem justamente para ressaltar e para destacar que se esse Deus é perfeito e que se essas são as exigências para alguém que deseja agradar a Deus, e por assim dizer, essa exigência de Deus para todos os homens, ela serve muito mais para destacar o meu pecado. A gente leu Romanos 8, mas em Romanos 7... vai dizer lá, Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que não quer fazer, ele acaba fazendo. Porque justamente a lei, ela mostra as nossas fraquezas. E olha o que ele vai dizer no verso 21 do capítulo 7. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Isso é terrível, não é? O mal reside em mim. Paulo está olhando para a lei de Deus. A gente falou um pouco nessa semana de oração que os limpos
de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A gente falou um pouquinho sobre o coração aqui. Já pensou? De vez em quando o Heitor chega para mim e diz assim: mas pai, eu não consigo obedecer, pai. Eu não consigo obedecer. Quando transgride alguma lei lá eu ia dizer lá do Ciprés, mas é uma lei universal, né? Eu não consigo obedecer. E esse dilema da nossa vida. Nós desejamos mais, a lei encontra a nossa alma dizendo assim: a lei não tem coração não, viu? A lei não é romântica não. Vem cá, tá, você não consegue me obedecer não? Ela diz: eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar. Porque o salário do pecado é a morte. Quem transgride a lei de Deus merece o quê? Não, eu vou lhe dar outra chance. Vem cá. Não, é morte. O que é que se faz? E essa lei aqui, Paulo, falando aos Gálatas, diz que essa lei serve como um aio. Ou seja, ela mostra a nossa fraqueza e nos aponta e nos leva para Jesus. Tem gente que fica na lei. E assim, eu vou seguir a lei. Faz nada. Seja um mentiroso. Ninguém consegue seguir a lei de maneira integral, cabal, perfeita, como o Senhor Jesus. Então a lei vem como um aio, nos prepara para Jesus Cristo e nos leva a Jesus. Miserável homem que sou, Paulo vai dizer, justamente em Romanos 7. Para onde ele vai? Graças a Deus por quem? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aquele que me livra da condenação da lei. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas será que não existia graça no Antigo Testamento? Né? A gente lembra aqui do Decálogo, o resumo da lei de Deus, da lei moral. E diz lá, não faça isso, não faça aquilo, tal. Mas é interessante a gente lembrar que na introdução do Decálogo vai haver, Moisés inspirado por Deus, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da escravidão, da terra do Egito. Pode olhar lá na introdução. Isso é o quê? Isso não é graça, não? Antes de dizer faça, Deus está dizendo: eu fiz por vocês. O que foi que Deus fez? Libertou. E aí ela nos leva para a beleza que há na lei de Deus agora. Eu sou livre, Jesus me liberta da condenação da lei e me devolve para quem? Para a lei. Porque a lei é o meio agora de santificação. Veja, eu quero agradar o meu Deus e não é somente querer, mas é poder agradar a Deus. Ora, de maneira integral, perfeita, ainda não é verdade. Mas eu já posso agradar a Deus por meio da lei. E Ele aceita agora a minha obediência. Entendem? Veja, ele está dizendo aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não havia verdade, então? Essa verdade aqui, ela significa como algo que veio completar, né? Essa verdade. Era algo que era visto assim, não com tanta nitidez no Antigo Testamento. Eram símbolos que apontavam para Cristo. Então, essa era a fraqueza da lei. Ainda não era a coisa em si mesmo. E aqui ele está dizendo agora a essa verdade. A essa verdade. Veja, o que é que acontecia? Essa verdade que significa realidade, para a qual todos os outros tipos apontavam no Antigo Testamento. Eu fui há alguns anos atrás com Raquel, lá no Rio de Janeiro. E a gente saiu com um propósito e com a expectativa de a gente ver o Cristo Redentor. Eita, a gente vai ver o Cristo, vai ser bom e tal. Um ponto turístico. E aí a gente estava lá hospedado e a gente estava pela Junta de Missões Nacionais. E aí disseram, vamos fazer o passeio e vamos ao Cristo Redentor. Tudo bem. Primeiro a gente não foi realmente ao Cristo. Passou pela
nas proximidades. Só que era longe que só, gente. E o dia estava nublado. Nublado. Aí a gente procurando, todo mundo olhando assim, olha lá. Aí eu, cadê? Olha lá. Cadê? Tá nublado. O Cristianito bem pequenininho lá. Mas ele estava lá, né? Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles viam Jesus, mas era pequenininho ali, era nublado. Era nublado. Mas eles tinham a certeza, essa era a fé deles no Redentor. Ainda de maneira pálida, é verdade. De maneira tímida, sim. Mas hoje nós vemos de maneira clara a revelação que ela é plena. Essa perfeição desse projeto maravilhoso. Olhem para Jesus. João diz que ele apalpou Senhor Jesus. Nós conseguimos saber quem é Jesus pela fé, porque há um testemunho aqui contundente sobre o Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus aplicou essa verdade ao nosso coração e nos revelou esse Senhor Jesus Todo-Poderoso. Michael Horton, importante autor, ele diz assim: quando Deus se apresenta sem Cristo, e aqui eu me lembro de Moisés, né? Tudo que você vê é fogo, trovões e relâmpagos. Mas quando ele se apresenta em Cristo, o que você vê é graça e verdade. Não foi isso que Moisés viu? Sem Cristo é isso. O povo viu fogo, trovões e relâmpagos. Mas quando ele se apresenta em Cristo, o que você vê é graça e verdade. É a realidade. Mas vamos a um terceiro lugar aqui. Por meio dele, de Jesus, o Pai nos é revelado. Olha o que diz o último verso da nossa meditação. Ninguém, vamos ler juntos? Viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Por que ninguém jamais viu a Deus? Ora, porque Deus ele é Espírito. Em João 4 a gente vai ver isso. E ele habita em luz inacessível. Em certo sentido, vemos muitas manifestações de Deus no Antigo Testamento, mas todas elas de forma limitada. Quando Moisés, por exemplo, pediu para ver a glória de Deus, o próprio Deus diz assim: Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Lá em Êxodo 33. Mas lembra lá que Deus ainda disse: olha, vai para a fenda de uma rocha e eu vou deixar você ver minha glória. Você verá minha glória. E ele passa de costas lá. Algo ainda sem tanta plenitude. Mas aqui está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Mas também diz que o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus unigênito. Algumas traduções vai falar aqui o Filho unigênito, mas os manuscritos mais antigos vai trazer essa expressão aqui, o Deus unigênito, que aqui está falando do Logos, que é falando do Verbo, está falando de Deus, desse Deus eterno. Ninguém conhece. Agora, meus irmãos, em Mateus 11, 27 diz assim: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Isso aqui a gente já sabe. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Filho conhece o Pai. E se ele quiser revelar o Pai a nós, ele há de revelá-lo. Ninguém conhece o Pai como o Filho. E o texto vai dizer por quê? Porque ele está no seio do Pai. João, de todos os discípulos, foi aquele que tinha maior intimidade com o Senhor Jesus. Em algum momento, João não vai dizer que foi ele, mas a gente entende que sim, que ele era o discípulo amado que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E agora ele está dizendo aqui dessa intimidade que há entre o Pai e o Filho. O Deus unigênito, esse Logos eterno, é que está no seio do Pai. É Ele quem revela. E a gente percebe aqui o grau de intimidade que há entre o Pai e o Filho, desde a eternidade. Você consegue falar sobre o seu pai alguma coisa, não é? Mesmo que você tenha vivido poucos anos com ele. Você pode falar acerca do seu caráter um pouco. Você pode falar acerca das suas preferências. O time de futebol que ele torcia. O que deixava irritado, enfim. Você tem alguma memória
seu pai. Se você viveu com ele na infância, você tem alguma memória. Tímida, né? Se você viveu com ele até a juventude, você vai ter uma memória melhor sobre seu pai, não é? E se você vive com seu pai até hoje? Sei lá, 50, 60 anos vivendo com seu pai. É claro que você vai conhecê-lo melhor do que aquele que viveu com o pai somente no tempo da infância, não é verdade? E o filho perfeito? Que sempre conheceu o pai. É ele quem nos revela, porque é ele quem conhece o pai de maneira íntima e profunda. Jesus revela-nos o pai. O Deus unigênito está no seio do Pai. Matthew Henry ele entende isso como no seio do seu amor especial. Todos os santos de Deus estão nas suas mãos, diz esse pastor, mas seu filho estava no seu seio e, portanto, no grau mais elevado em termos de amor. É verdade que esse amor agora, ele é dado a nós. E agora nós conhecemos o Pai, temos comunhão com o Pai por meio do Filho, nesse relacionamento de amor. Por isso, em João 17, Jesus vai dizer, onde eu quero que eles estejam, onde eu estiver. Eu quero trazê-los para junto de mim. Henry vai dizer também que no seio dos seus conselhos secretos, significa isso, no seio dos seus conselhos secretos. João Calvino vai completar dizendo que o filho conhecia os segredos mais secretos de seu pai, para que soubéssemos que temos, por assim dizer, o seio de Deus completamente aberto para nós no Evangelho. Veja como a gente conhece sobre o Pai através do Filho. O caráter de Deus, a justiça de Deus, tudo isso é revelado por meio do Filho, não é? O amor de Deus. Aqui mesmo em João, um pouco mais para frente, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é através de quem nós conhecemos de maneira tão profunda o amor de Deus, senão por meio do Filho. É por isso que ele está no seio do Pai, ele nos revela. E se revelar aqui é o terror dos seminaristas, porque é a raiz daquela palavra exegese. Orem pelo seminarista André. Orem, meus irmãos. Essa exegese que é pegar, é uma preposição que é tirar de dentro para fora, né? Você olha o texto e tira. O contrário disso é terrível, que é exegese, é tirar, é colocar de fora para dentro. É aquele pessoal que prega texto fora de contexto, é pretexto, né? É uma espécie de exegese. Eu boto minhas ideias no texto e as exponho. Então eu digo aquilo que o texto fala, aquilo que eu impus ao texto. A exegese é olhar e mergulhar e se aprofundar. Cristo, ele é a exegese do Pai. O Filho é a exegese do Pai. É através do Filho que nós podemos conhecer quem é o Senhor. Ele é a revelação do Pai. Cristo é o exegeta de Deus. Portanto, se quisermos conhecer o Pai, precisamos ir a quem? Ao Filho. Filipe não compreendia essa verdade, o discípulo, ele disse a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Talvez você esteja há algum tempo investigando a palavra de Deus, tentando revelar o ser de Deus. E com algumas incógnitas, e com algumas dúvidas, e com alguns porquês, e com alguns questionamentos, e você diz assim, enquanto todos os meus questionamentos não forem esclarecidos por completo, eu não consigo me lançar e crer no Senhor. Meu irmão, se Deus, se o Filho te revela o Pai, se você sabe quem é Jesus, se entregue completamente a Ele. Isso é suficiente, isso é o bastante. Não pense que nós sabemos todos os porquês da Bíblia. Tem muitas coisas, eu não sei o pastor Paulo, mas tem muita coisa que eu vou levar para o céu e vou perguntar lá. Né? Não sei se é diretamente a Deus ou se ele vai dizer, pergunta a Paulo, pergunta a Pedro, chama Isaías, eu não sei.
Mas tem muitas coisas que eu vou levar para o céu. Mas eu tenho uma certeza absoluta. Cristo, Deus me amou e Cristo se entregou por mim. E com essa fé, que parece pouca, ela é suficiente para me levar para o céu. Essa graça é suficiente para te levar para o céu, meu querido irmão. Em Mateus 15, a gente vai ver sobre a história de uma mulher cananeia. Sabia muito pouco, a sua teologia era muito pouca. Mas quando ela clama por Jesus, ela diz assim, Senhor, porque a filha estava endemoniada. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para aquela mulher cananeia, Cristo era o seu Senhor. Cristo era o filho de Davi. Era pouco. Time da sua teologia, mas suficiente. Deixe de moído. Se volte para Jesus. Você sabe quem é o Filho de Deus. Se renda completamente diante do seu senhorio. Cristo é completo. Ele deseja que conheçamos o Pai por meio dele. Mateus 11, 27 de novo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deixa-me ler para vocês só sobre a conversão aqui de C.S. Lewis, um ateu. Não sei se você conhece a história dele, eu estou lendo aqui o relato de Franklin Ferreira, tá certo? E ele diz assim, ateu desde a adolescência, Lewis veio a se converter, em primeiro lugar, ao teísmo, uma simples fé em Deus. Em 1929, depois de ser desafiado por perguntas muito sérias nas aulas de filosofia, ele descreveu sua conversão, esse primeiro passo, da seguinte forma. Cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. E talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi, então, que se revela hoje a coisa mais ofuscante e óbvia, a humildade divina que aceita um converso, mesmo em tais circunstâncias. Olha só, ele diz. E então Lewis começou a ler o Novo Testamento em grego. Em 1931, ele teve a ajuda de alguns amigos nessa sua caminhada de fé. E quando partimos, ele diz aqui, a discussão daquela noite com alguns amigos foi muito importante, provocando o evento que ocorreu no dia seguinte. Lewis foi passear de motocicleta com seu irmão, Varney, e foi levado até uma cidade numa manhã ensolarada. Quando partimos, são palavras do Lewis, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós chegamos ao zoológico, eu já cria. E ele escreveu a um amigo, acabo de converter-me da crença em Deus à crença definitiva em Cristo, no cristianismo. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria nenhum grande mestre de moral. Ou ele seria lunático, ou então seria o demônio do inferno. Você tem de fazer a sua escolha. Pode descartá-lo como um louco, ou pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. Ou então pode cair de joelhos e chamá-lo de Senhor e Deus. O que é que você vai fazer? Devemos cair de joelhos e confessar, Ele é Senhor e Ele é Deus. Essa é a declaração de fé que nós precisamos ter. Olhando para esse texto aqui, Ele tem a primazia. Dele eu recebo graça sobre graça. Através dele eu conheço o Pai perfeitamente, de maneira suficiente. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar? Tem uma canção que diz, né? Graça sobre graça recebi. Vamos cantar esse hino depois da nossa oração? E da plenitude renasci. Né? Vamos orar? Deus, eu quero bem dizer, Senhor, porque essas ondas quebram em nós continuamente. E elas nos lembram, Senhor, da Tua fidelidade. Essa graça que se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor. Essa graça que nos sustenta, Senhor, que nos constrange. É uma graça sobre outra graça. E tudo isso nos mostra, nos revela o Teu grande amor. Ensina-nos, pois, ó Deus, a darmos primazia, Senhor, aquilo que é espiritual.
Ajuda o teu povo, Senhor. Precisamos dar primazia ao outro. Senhor Deus, queremos reconhecer o teu grande favor. Obrigado, porque a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Porque Cristo cumpriu a lei perfeitamente e sofreu a condenação da lei. Por isso hoje nós meditamos na tua lei. E por isso hoje nós dizemos, nós amamos a tua lei, Senhor. Ó querido, obrigado, porque hoje te conhecemos o Pai. Conhecemos a justiça e o seu amor. É porque o Senhor quis se revelar a nós. E por isso nós nos prostramos aos teus pés, Senhor. Dizendo que o Senhor é Rei. Dizendo que o Senhor é Deus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos.